Muito bem. Então ele está falando aqui que se você tiver uma luz não polarizada passando por uma superfície refletora, Uhum. então ela vai ser polarizada. Porque ele está dizendo aqui que então a luz refletida é 100% polarizada perpendicularmente ao plano de incidência. E a luz transmitida é parcialmente polarizada. Tá bom. Então tá. Ou seja, dá para polarizar refratando. Tudo Uhum. bem. E não me parece que esse assunto seja algo que precise de muitos exemplos, muitas coisas assim. Deixa Sim. eu pegar o meu livro aqui. E aí, cara, você estudou alguma coisa de ontem para hoje? Sim, peguei alguns exercícios para fazer. É, deu certo aqui, consegui desenrolar. Até porque essa matéria, assim, dá para ficar bem mais complicado, mas até pelo menos onde eu fui aqui, tava algumas questões mais simples. Eu acho que o que eu vou ter mais dificuldade é nas últimas matérias, principalmente de sistemas quânticos e computação quântica. Então, vamos fazer só um exercíciozinho dessa matéria para poder ir para a próxima. Sim, de polarização, por exemplo, eu não fiz, então, Ah, essa é a parte difícil. Então, vamos ver. Bem, a gente chegou a fazer um bem parecido com esse na aula passada. sim. Vamos ver o exemplo aqui. A luz não polarizada, intensidade 97, incide sobre 3 filtros polarizadores. Na aula passada era 2. O eixo do primeiro está na vertical. ah, o eixo do segundo forma um 31 e o terceiro 66. Então, como eu te falei, na aula passada, uma das únicas preocupações que tu vai ter que ter num exercício como esse, nesse Uhum, assunto aqui, é saber exatamente qual é o ângulo de uhum, polarização, ok? É o uhum, ângulo que importa aqui. Qual a intensidade da luz depois de passar pelo primeiro polarizador? Tudo bem. Então, como ela não era polarizada e passou por um polarizador, só dividir por dois. isso. Qual a intensidade da luz depois de passar pelo segundo? Daí você vai ter que pegar o ângulo e Uhum, ver se ele está em relação ao anterior. Está, ó, 31,5 a partir da vertical. uhum, Polarizou na vertical, é só jogar o próprio 31,5 lá. uhum, Na fórmula. Vou jogar a fórmula. Daí depois, ele diz o eixo do terceiro filtro está a 66 no sentido anti-horário a partir da vertical. Então, note que a luz polarizada ela não está mais na vertical, como estava ali na primeira situação. uhum. Já está polarizada a 31,5 graus a partir da vertical. Por isso, quando você vai fazer a C, você não vai pegar o ângulo todo, você vai pegar só a A, par- diferença. a partir de onde ele já estava, certo? Então, Exato, se fosse tombando, então ele já tinha tombado 31,5 graus, eu tenho que calcular até ele chegar em 66 também. exato. Porque isso aqui tem em relação à vertical. E Uhum, de novo a mesma fórmula, né? Beleza. Show de bola. Então, eu acho que isso já está bem legal. Vamos pegar um exemplo do Halliday aqui para você fazer. uhum. E esse assunto aqui, ele tem uns exercícios complicados, mas de novo, não sei até que ponto seu professor vai cobrar essa parada aí. Problemas, página 28. Aqui. Eu gostei desse 38 aqui.
Parece semelhante ao que a gente acabou de fazer. O problema é que ele tá muito genérico, né? Não, eu não gosto de problema genérico para engenheiro, não é legal. É, pegar um problema não genérico. Esse aqui parece ser bom, 34. Beleza? Uhum. Então vá lá quando tu tiveres algo. Beleza. Você tem as equações aí, né? Sim. Tá bom. É aquela lá ao meio e E, zero cosseno ao quadrado do ângulo, uhum. né? Beleza. Não vai ser muito, não vai ser nada muito além disso nessa questão. Beleza.
Deu 2,36. 2,36 o quê? Então, isso que eu ia perguntar. Esse W, ele é o quê? Que Aí, W, cara? A unidade W? ali Watt, né? seria watt? Ah, tá. Eu achei que mudava alguma coisa. Beleza. Isso. Então, watt por metro quadrado. E aqui uma dúvida. No exercício anterior, estava por centímetro quadrado. Precisaria converter ou não? Ah, sim, sim. Se você quer deixar. Bem, depende, né? Você Uhum, pode dizer que é watt por centímetro quadrado, sem problema nenhum. uhum. Mas eu não necessariamente eu tenho que mudar essa unidade. Eu posso manter na mesma. A não ser que ele me peça, lógico. Isso. Beleza. Muito bem, né? Vamos ver se a resposta que eu obtive é a mesma. 34, né? Eu obtive 19 watts por metro quadrado. 19? É. Uhum. Porque, vamos lá. Densidade 43, Uhum. beleza? Beleza. E daí ele fala assim, ó. Um sistema composto por dois filtros polarizadores cujas direções faz 70 e 90. O eixo Y. Uhum. Muito bem. Então, qual a intensidade da luz transmitida pelo sistema? A intensidade da luz transmitida pelo sistema vai ser a diferença desses dois ângulos, sacou? Uhum. Que nem no problema anterior, na prática. Sim. Então, porque aqui, diferente do problema anterior, ele não está te perguntando qual é a intensidade no meio do caminho, certo? Uhum. Lá, então, por isso a gente teve que fazer só para um ângulo. Mas aqui vai ficar 1,5 e zero, que é 43. Cosseno ao quadrado de 90 menos 70, igual ao problema anterior. Ah, tá. Foi isso que eu fiz errado, então. Porque primeiro eu fiz do cosseno de 70 e depois cosseno de 20. Beleza. Então eu coloquei como se eu tivesse colocado uma, um polarizador a mais, entendeu? Então eu teria que ter feito direto para o cosseno de 20. É, Entendi. exatamente. Então, cuidado aí, man. Vai comer bola aí, né? Beleza. Ah, muito bem. Easy. Tá bom, vamos abrir outro slide aí. Deixa eu pegar outro slide seu. Vamos pro slide 2, que é o fótons. Vamos ver o que ele fala de fóton. Baixa, caralho. Ó, não é possível baixar o documento porque ele não está mais no seu celular. Acho que você vai ter que mandar o slide 2 de novo, tá? Tá, deixa eu pegar aqui. Te mandei. Vamos ver. Bem, continua aparecendo a mesma parada, mano. Ó. Para mim isso ainda tá naquela outra tela. Deixa eu ver se atualizando a página aqui a coisa muda. Deixa eu ver se eu não tô conseguindo abrir também. Agora foi. Ah, foi. Atualizar a página. Lista 2. E aí, essa lista 2 aí? Tem ela? Tem essas listas tem por tópico. Aí eu vou fazer todas aqui, mas o sistema corrige automaticamente. Não tem elas aí pra gente dar uma olhada? Tem, mas é que a própria professora fala que os exercícios dessas listas, eles são abaixo dos exercícios da prova. Então eu imagino que se a gente seguir pelo Halliday, vai estar mais perto do que vai estar na prova. Eles são Entendi. exercícios mais simples. Mas, assim, posso abrir aqui, porque a lista ela é como se fosse online no portal. Aí eu abro ela e aí tem os exercícios, mas eu não consigo baixar ela, entendeu? Seria legal pra gente dar também.
Deixa eu abrir. Vamos ver. Vamos ver a matéria primeiro. Muito bem. Eu estava falando para você sobre essa radiação de corpo negro na outra aula, lembra? Todo objeto que todo objeto real, né? Ele emana luz, né? Uhum, Bem, é, então, corpos negros também emitem, né? uhum, E tem isso aqui é importante, né? Toda vez que a gente estiver falando de corpo negro, aqui nessa matéria a gente está pensando numa cavidade, num furinho numa cavidade. Aí tem todo um motivo matemático para isso. É, muito bem. É importante se tocar de uma coisa. Essa matéria aqui, ela tem um monte de fórmula que surgiu da mecânica estatística, veja só, que é uma coisa que você provavelmente não viu nada nem perto disso. uhum. Então vai aparecer um monte de fórmulas aqui que a gente não precisa e não precisa definir. E são muito complexas de definir também. Sim. Beleza? Então, tem isso. O importante é que, teoricamente aqui, os caras observavam que as contas não batiam com os resultados, né? A teoria era uma, na teoria era uma, teoricamente era uma, os resultados eram outra. E, e tem a ver com esse negócio aqui, né? Que a gente tem. Como é que eu posso te dizer esse negócio aqui? A gente tem, vamos dizer assim, uma temperatura que vai soltar uma frequência específica, só Uhum, que depois a temperatura ela vai. A temperatura ela é fixa. A temperatura que é fixa. Daí você tem. Eu não lembro o que tem nesse outro eixo. Ah, o comprimento de onda, certo? E aqui é a potência. Spectral radiation. É. A ideia era o seguinte, né? Se você, vamos dizer assim, aumenta a frequência, supostamente era para aumentar também aqui o spectral radiation aqui, ou seja, tu ia ter valores de temperatura mais altos, etc. Só que a gente chegava num limite e eles não conseguiam explicar esse limite, porque uhum, eles estavam utilizando mecânica estatística para resolver. Isso não era suficiente para resolver o problema. Então veio esse senhorzinho aqui, o Max Planck, e disse que não era para ser resolvido com a matemática que se tinha na época. uhum, Por quê? Porque o processo que estava acontecendo aqui não era um processo contínuo. E a matemática da época era toda baseada em continuidade. uhum, Por isso que até tem uma integral aqui. O que é uma integral? Nada mais é que você fazer somas infinitas, levando em conta que a sua função ela é constante. E não é o caso. Sempre. Ok? uhum. Beleza. Muito bem. Ah, pelo menos quando a gente está falando de mundo quântico, não, né? Daí ele explicou, né, ele mostrou, fazendo essas contas, levando em consideração que essa radiação era dada por meio de pacotinhos de energia, o negócio, quanta da minha escola por causa disso. É, explicava o fenômeno, né? Explicava por que esse negócio simplesmente não explodia exponencialmente aqui. Uhum, E sentia esse comportamento aqui inesperado, né? uhum, Muito bem. E claro, vai ter um monte de detalhes aqui, mas que na prática, de novo, a gente vai ter que ver que tipo de questão teu professor cobra, etc. uhum, Muito bem. Ahn, beleza, lei de Wien, que relaciona a temperatura com o comprimento de onda. Essas, de novo, né, essas integrais aqui, elas chegam em conclusões e a gente não precisa ficar se preocupando muito com isso. Mas o uhum, importante é que a gente consiga associar a intensidade com T a quarta. Isso é um resultado bem curioso que aparece nas contas aí. T a uhum. quarta. Vai aparecer um monte de conta que tem isso. Eu tô te falando aqui as coisas que eu sei que são importantes de você usar, tá? Tá bom. Muito bem. Então a gente tem aqui a equação do comprimento de onda, a lei de Stefan Boltzmann, como eu te falei. Essa aqui aparece muito, Uhum, né? Você pode.
até achar coisas de estrelas, né? Elas funcionam bem como corpos negros. Aí, só foi falar. Uhum. Muito bem. Então, tá aí, o espectro de radiação funciona bem. Sabe que, por exemplo, o Big Bang, ele por muito tempo foi aceito como uma teoria absolutamente certa, porque ele respeitava esse comportamento aqui de corpo negro, sabe? Uhum. O universo, ele respeita esse comportamento. Olha só, que legal isso aqui, cara. Vamos ver uma simulação. Esse site é muito legal. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa merda aqui. Olha só o que eu posso fazer aqui. Aumentar a temperatura. Temperatura do corpo negro. Olha como esse pico muda, né? Quando tu vai entrando em objetos com temperaturas altíssimas. Ah, densidade de potência espectral. Isso aqui é uma unidade de um negócio bizarro, né? Densidade de potência espectral. É potência, né? Uhum. Porque é potência por metro, mas é intensidade, na verdade, por metro. Mas isso não importa muito, né? A questão é que tem a ver com energia radiada. Então, a gente percebe que o pico vai aumentando, né? É como se tivesse um platô aqui embaixo sempre, né? Uhum. Então, para coisas em temperaturas baixas, isso aqui não muda muito. É mais para corpos extremamente quentes que tu vai tendo algum comportamento estranho, né? Por exemplo, para ferro fundindo, né? Tu já tem um comportamento meio estranho aqui. Até por isso que tu vê ele lá vermelho, sabe? Uhum. Aquele fenômeno de você ver metal vermelho quando você está esquentando, vem disso. Esse negócio de corpo negro aí. Uxe, cadê o. Cadê? Acho que tava na mesma aba da. Ah, que bosta. Deixa eu abrir de novo. Ah, esse site do Colorado é muito massa. Tá pronto. Eu acho que no Halliday não tem essa matéria aqui. Eu acho, mas posso estar errado. Faz tempo que eu não vejo isso no Halliday. Eu usava outro livro para ver isso aí. Vamos ver. De onde ele tirou esse exercício, será, hein? Uma linha de emissão uma onda eletromagnética produzindo uma faixa tão estreita de comprimentos de onda que se pode ser considerada monocromática. Em primeira aproximação. Ah, tem esse detalhe, né? A gente está sempre levando em conta uma frequência específica, senão não dá para fazer aquelas contas, né? Perceba Uhum. que aquele gráfico que a gente fez levava em consideração você ter frequências bem específicas, Uhum. né? Aquela coisa que eu acabei de te mostrar no site lá, né? Cada corzinha lá é uma frequência. Uhum. Ah, comprimento de onda 21. Qual é a energia dos fótons correspondentes a esse comprimento de onda? Muito bem. Energia dos fótons. Vamos ver. Bem, a gente sabe que a energia de fóton é dada por constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Uhum. Então, essa fórmula vai ser bem importante no futuro também para outras Sim. coisas que a gente vai fazer. Aqui tem uma dúvida. Como eu defino se eu tenho que usar a constante de Planck em Joule ou em electrovolt? Vai depender do que o professor está pedindo, as unidades do problema, essas coisas, Tá. sempre. Mas tem alguma informação que ele pode me dar? Porque aqui, por exemplo, ele não deixa claro nesse enunciado. O que, por exemplo, desse enunciado eu poderia tirar e saber que aí eu tenho que usar electron volt, igual Hum, ele falou na resolução. Nada, ele simplesmente escolheu usar electron volt, não precisava Entendi. usar, entendeu? Ah, entendi. Beleza. Não foi uma obrigatoriedade aqui. Uhum. Muito bem, então tá bom. Então, aquela equação da energia, outra coisa que vai aparecer bastante, não só agora como no futuro, é o momento. Tá bom? O momento aparece muito em mecânica quântica, cara. Uhum. Então, beleza. O momento linear de um fóton é dado por isso, ou seja, pode ser com alguma manipulação dado por isso aqui. Uhum. Beleza. Note que aqui a gente está falando de fóton, mas o mesmo vai ser possível para falar de elétrons no futuro. Entendi. Beleza.
Fluência, fluxo, potência de intensidade. O professor está mostrando tudo muito rápido aqui. Isso aqui já é um tanto quanto parecido com o que nós estávamos vendo na outra aula, então você já está acostumadinho, né? Aqui a gente está falando de fluxo de calor na prática, né? De, não é bem calor, porque a gente está falando de um corpo negro, né? Uhum. Mas é isso. E aí tu tem algumas fórmulas aqui que não são especificamente desse assunto, né? Porque eles funcionam para tudo quanto é assunto. Quero dizer, intensidade é sempre potência por área. Potência é sempre energia por tempo. A questão é que, como nós estamos falando de pacotinhos de energia, então você vai ter um número de pacotinhos. Então a Entendi. gente pode colocar, vamos dizer assim, esse coeficiente indicando essa quantidade aqui na frente de fótons, de Uhum. fato vão passar, percebe? Uhum. Eu acho que tem alguns exercícios até que ela coloca de assim, qual a energia de um fóton em específico, a partir, aí pode ser que eu esteja falando besteira, mas a partir dessa energia, quantos fótons Sim. tem Tiveram nesse... que passar para fazer determinado fenômeno. Claro, claro. Isso, exatamente. Perfeito. Vai ter muito disso. Uhum. Daí eles fazem algumas manipulações que são bem simples, mas você tem que saber que foi feito. Por exemplo, aqui ele criou, vamos dizer assim, uma densidade de fótons, Uhum. né? Esse φ é isso, porque é fóton por área, tá vendo? Uhum. Como se fosse um fluxo mesmo. Muito bem. E aqui, claro, um fluxo na área, daí você passa no tempo, vira um fluxo no tempo. Uhum. Tipo corrente elétrica, né? Por que Uhum. quando você vê um ampere, o que significa um ampere? Significa a quantidade de elétrons que passam por uma seção reta de área, né, por uma área, Uhum. num determinado tempo, ok? Isso a Uhum. gente aprende lá em Física 3, lá, né? Quando a gente está falando Uhum. de correntinha. E aqui é a mesma coisa, isso aqui é uma espécie de corrente, beleza? Beleza. Tá bom. Laser pointer, isso aqui, emite luz vermelha. Qual o módulo do momento linear de cada fóton? Quantos fótons o laser point emite em cada segundo? Muito bem. Ah, qual é o módulo do momento linear? A gente tem a fórmula. Uhum. Esse H é constante, então você só decora. Uhum. E o comprimento de onda vai depender da luz, da cor da luz, Uhum. resumidamente. Então, ele fez a conta aqui. Agora, B. Quantos fótons o laser point emite a cada segundo? Ótimo. Então, a gente vai ter que fazer isso pelo ponto de vista da energia. Encontra energia com a fórmula. E daí Beleza. depois, a gente vai ter que levar em conta que isso aqui é o número de fótons por segundo. Uhum. Beleza. O número de fótons por segundo é potência dividido por energia, ok? Uhum. Até porque, se você tem potência igual a energia por tempo, né? Com um pouco de manipulação, você consegue perceber que aqui seria tempo, Uhum. de certa forma. Só que aqui nós temos que levar em conta, né, que existe esse elemento discreto, que é o fóton, que está causando essa energia. Bem, ele aparece aqui naturalmente, né, nessa forma. Veja que essa forma nem foi apresentada antes, né, mas ela é um tanto lógica quando a gente pensa que a Sim. potência do feixe tem a ver com os fótons, né? Então a gente divide potência por energia, que vai fazer sobrar só a unidade de fóton por segundo mesmo, beleza? Uhum. Beleza. E o que que é potência? Potência é joule por segundo. Aqui é joule, a energia é só joule. Então corta, Uhum. corta, né? Corta, corta, vai sobrar só por segundo. Mas o que que é por segundo aqui? A quantidade de fótons que passam, Uhum. ok? Entendi. Então é uma Não, beleza. quantidade de fóton bem alta aqui, como sempre. Tranquilo? Pô, acho que a gente tem que dar uma olhadinha em questões desse tipo aqui, Tá. antes de ir para efeito fotoelétrico, porque aqui a Tá. coisa já começa a envolver muitas equações de energia, tá? Uhum. Daí é meio complicado. Eu gostei de saber desse teu teste aí, não quer abrir ele para a gente dar uma olhada? Eu vou abrir ele aqui agora. Porque para eu achar isso aqui no Halliday agora, eu posso até tentar, deixa eu ver.
Mas abre aí, vamos dar uma olhada. Ó, o teste tem 9 questões. Posso tirar print e ir te mandando aí no Pode WhatsApp? apresentar a tela, acho que fica melhor. Tá, então beleza. Tá no teu computador, né? Sim? Tá, então tu pode apresentar a tela. Sabe fazer isso? Sim. Tá bom. É que tem no Halliday algumas coisas aqui. Tá vendo a minha tela? Sim, sim, sim. Caramba, que anunciadão, hein? É, então. Caramba. Bem, essa questão aqui, ela me parece um pouco, com a questão que nós acabamos de ver. Deixa eu colocar ela aqui na minha tela. Uhum. Suponha que você queira saber um pouco mais sobre física do controle remoto. É apenas uma suposição, que o professor zoou vocês, hein? Ao ler o manual de instruções do sistema, você descobre que o emissor do sinal é um pequeno diodo. Muito bem, que ele falou a potência. Uhum. Como no problema anterior. Só que o problema anterior era um laser. Uhum. Também falou comprimento de onda, como no problema anterior. É, muito bem. Além disso, o receptor que fica no televisor é uma pequena placa metálica de área tal, cujo material tem comprimento de onda de corte. Acho que aqui já envolve efeito fotoelétrico. Sim, no manual do equipamento você também descobre que o efeito fotoelétrico acontece no receptor do sinal emitido pelo controle remoto. Para Tá. resolver esse problema precisa de efeito fotoelétrico. Quer ir vendo os outros, então, para ver se tem um que não está incluso em efeito fotoelétrico? Claro, claro. Pode pôr outro aí. Vamos ver. A função É, do efeito fotoelétrico, aí também, fotoelétrico. efeito fotoelétrico. Também. Aqui ele está falando de. Aqui já não envolve, não. Aqui é a matéria que nós estávamos vendo antes, Hum, que é potência, comprimento de onda. Bom, beleza. Estão dentro da então, faixa de 36 a 39, comprimento de onda da radiação do corpo. De um corpo de 38 graus emite muito bem. Então você lembra que eu falei sobre aquela equaçãozinha importante do, da intensidade, né? Uhum, Depender de temperatura a quarta. Eu acho que é isso, mas deixa eu ler o enunciado aqui. uhum, Temperatura corporal da maioria dos mamíferos adultos estão na faixa de 36 a 39. O comprimento de onda máximo da radiação que um corpo de 38 graus emite é. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é passar essas. Em especial a temperatura de 38 graus aqui para Kelvin. uhum. Ou seja, 38 mais 273, certo? Certo. E vai dar 311. Agora, nós queremos saber comprimento de onda em função da temperatura. Se você voltar no seu slide, você vai ver que tem um negócio chamado lei do deslocamento de Wien, ok? A gente passou por ele. Era uma equação esquisita, porque ela tem uma constante do outro lado do igual. Aqui, ó, isso aqui. Quando eu falei da lei de Stefan Boltzmann, também falei da lei de Wien, que é essa. Note que ele dá o comprimento de onda do pico da curva, que é o que o problema pede, comprimento de onda máximo, certo? Uhum. Em função da temperatura. Esse aqui é um valor constante. Então, deixa eu copiar tudo aqui. Certo? Então, eu acho que com essa. Eu não sei se você está vendo o que eu estou apresentando também. Não, tô sim. Tá? Portanto, se você usar essa fórmula, você consegue chegar na resposta, beleza? Beleza. Simplesmente esse valor convertido aqui e me diz qual que é o valor do comprimento de onda, Pera, beleza? só para ver se eu entendi. O valor convertido é os 311 Kelvin, beleza?
É isso E aí, né? aí a constante ali é do 2,9 vezes 10 a menos 3, certo? Sim. Beleza. 9,32 vezes 10 a menos 6. Bananas? É, é, micrômetro. Não, metros. Que micrometros? Ah, tá O certo. Não, valor que você achou foi em metros, agora você tem que tá certo. converter, né? Isso, não, é que eu vi aqui a unidade e deu um bug. Então é A questão 9, é que 10 na menos 6, que foi o que você falou, sei, já é o o 10 na micro. menos 6 já é o próprio micro, né? Exato, não, é que eu li o que eu escrevi aqui no caderno e eu não fiz a conversão. Aham. Então é isso aí, bro. Você só Deu coloca o certo. 9, qualquer coisa aí que você falou, que Sim, já é o suficiente, beleza? beleza. Beleza. Bom, pela superfície do Sol que ele dá ali, seria a mesma conta, só que com 5.845 Kelvin, certo? Exato. 496 nanômetros. Calcule a potência irradiada por uma área de 26 centímetros quadrados da superfície do Sol. Muito bem. É potência irradiada. Tá, espera que eu tô pensando um pouco, filho. Potência irradiada. Bem, naquele mesmo slide, né? Fala Sim. sobre potência irradiada. Pelo menos algo associado a isso. Uhum. Bem, a fórmula que está aqui, como você pode ver, é de intensidade, né? Claro. Mas é o que fala de radiação aqui, ó. Né? Intensidade de radiação, ou seja, a energia sendo irradiada. Uhum. Mas aqui tem intensidade. Então a gente senta e chora? Não. A gente vai lembrar que intensidade é potência dividido por área, certo? Certo. Portanto, se eu multiplicar dos dois lados por área, eu vou ter Uhum. potência igual a sigma A T a quarta. Uhum. Então é só você lembrar que o sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, na unidade do SI é 5,67 vezes 10 na menos 8, onde unidade chata aqui. Beleza? Beleza. E aí, Beleza. esse centímetro quadrado é, tem que converter para metro, certo? Sim. Beleza. E a temperatura eu uso a mesma do Sol ali, os 5.845, certo? Exatamente.
172.065,76 watts. Bateu aqui. Bateu? Ah, então você já sabe a resposta? É, porque eu dou um verificar aqui, aí ele mostra se está certo ou se está errado. Então. Tá. É, pra mim deu 1,47 vezes 10 na 5 watts. Tá bom. Vamos ver outra, hein? Beleza? Ó, essa aí me parece de novo a mesma parada, né, meu irmão? Uhum. Acho que isso aqui você não precisa de dicas. Vê se você consegue fazer uma dessa sozinho. Beleza. Já tem as fórmulas, né? Uhum. Então deixa eu só. Ah, você tem as fórmulas. Você acabou de anotar. Você é um cara organizado.
Aqui ele deu um bug como se eu estivesse colocando vírgula, porque eu tenho que colocar a resposta com ponto. Nessa primeira É resposta, sim, esses 5. sites aí eles aceitam ponto, né? Não vírgula. É, então, mas eu já troquei para ponto aqui e ele não tá ficando. Talvez tenha uma quantidade específica de algarismos depois da vírgula, né? No enunciado provavelmente ele fala dois algarismos depois da vírgula, algo assim. Utilize pontos para separar os decimais, 3 algarismos. Mas eu estou usando o ponto aqui, ele está voltando para vírgula. É, tá escrito utilize ponto para separar os decimais, né? Sim. Dá pra dar um F5 aí? É, eu já fiz aqui, mas ele está bugando. Deixa eu vou sair e entrar de novo. É, não sei, está dando um bug aqui. Estranho, hein? Ah, Você chegou em 5,66 Hz. caramba. Frequência baixa, né? Aqui, vezes 10 alguma coisa? Ah, tá. Ah, tá. Mas ele continua voltando para vírgula. Esse seria o. Você chegou a fazer isso ou não? Sim, Deu isso ou não? deu. Ah, então beleza. Então, pelo menos eu sei que tá certo, é só um bug do site. É, É que assim, eu cheguei, talvez possa ter arredondado mal, não sei. sei. Mas eu cheguei em 5,991. Mas a ordem de grandeza tá certa, 10 na 14. Beleza. É, basicamente, eu fiz aqueles mesmos 2,9 vezes 10 a menos 3, que era a constante, Aham. sobre o valor da temperatura do Sol, achando o comprimento de onda. Depois, para achar a frequência, eu utilizei Ah, a quanto que tu achou de comprimento de onda? 5,3 vezes 10 a menos 7. 5,3. É. Eu achei 5,07. A temperatura, eu usei essa 5437,5. Tá errado, né? Tá em É. Celsius. Ah, Passa pra cara, Kelvin. tá certo, tá certo. Não passei para Kelvin. Aí teu erro. Isso. Beleza? Daí a resposta, se você corrigir isso, fica 5,91 vezes 10 na 14. 5, Agora ele pede perdão, 5 pontos. 5,91 vezes 10 na 14. Ele deu certo, mas ele continua dando um negócio, mas beleza. Mas Tá. fechou. Esse foi. Agora a potência, né? Você veja que para encontrar a potência, como eu lhe expliquei na questão passada, Sim. você precisa da área, né? Uhum. E essa área não foi informada. Sim. Aí eu tenho que usar o raio que ele me deu, né, que seria aquele diâmetro Ah, ele sobre. deu raio, é verdade. E aí, mas aí eu usaria a área completa. Então, 4πr ao quadrado. Sim, Beleza. é a área de uma esfera, exatamente. Que aí ficaria, passa tudo para metro, né? Sim. Então, 5 vezes 10 a nona sobre 2 vezes a temperatura quarta.
Muito bem. Eu já cheguei no valor da potência. Tô só Ah, tá. terminando a conta aqui. Ah, tá, beleza, beleza. Pensei que tu tinha dito o valor da potência. Porra, deu um número bizarramente grande. Quanto você chegou? Samuel, tá me ouvindo? Ah, tava desligado aqui. Eu falei 4,4 vezes 10 na 26 watts. Meu deu 5,7 vezes 10 a 26. Bem errado. Quanto Uhum. é que ficou a tua área? Peraí. Que eu tinha jogado direto no calculador. Sete ponto três vezes 10 a 26. 10 na 26 é Stranger Things, man. 7 vezes 7,3 tá certo. Mas Tá. 10 na 26. 10 na 26 por quê, porra? Alguma coisa deu errado aqui. Porque, tipo, tu tens aqui. Vamos lá, né? Ele falou que o diâmetro é isso. Então, divide por 2, né? Pra dar o raio. Sim. Vai E aí, como ficar. tá em E joga o quilômetros? K pra cá pra dentro, né? Vai Sim. ficar 7,625 vezes 10 na 8 metros. Hum. Mas ali como tá em quilômetros ali, teria que passar para 10 a nona, certo? Para passar para metros. É o que eu tô falando. Daí Sim. a gente divide e fica 7,625 vezes 10 na 8 metros. E isso, então, e aí você ainda multiplicou vezes 4π. Isso é o raio. Daí agora você leva ao quadrado e Isso, multiplica por 4π. pô, foi o que eu fiz. Tá, mas pô, 10 na 8 ao quadrado não dá 20 e poucos, que nem tu falou. É, então, é isso que eu tô achando estranho. Então dá 16, né? Vai ficar na faixa ali de 16, 17 por causa dos números na frente, né? Uhum, Então tu errou na área. Não dá pra errar essas coisas na prova, não, filho. tá. Perder ponto de graça. Bom, mas beleza. Beleza? Beleza. Quanto que você chegou aqui no final? Eu cheguei em.
pegar aqui de novo. 4, da potência, né? Isso. 4,4 vezes 10 na 26 watts. Beleza. Beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos ver Mano, outra aí. posso só ir no banheiro? 2 minutos? Claro, vai lá, vai lá. 2 segundos. Pronto, voltei. Tá. Vamos ver outra aí. Essa é nova? Sim. Parece ali. Parece a outra. Ah, só que agora tá em electronvolt. Sim. Bem, dá pra deixar a resposta em electronvolt, né? Isso aí. Ah, não. A outra tem que converter. Tá. Vamos ver. Calcule a menor quantidade de energia que o Sol pode emitir. Menor quantidade de energia. Assim, menor, né? Estranho. Vou colocar aqui na minha tela. Porque normalmente a gente está associado com a maior quantidade de energia, né? A do lei do deslocamento de Wien. É necessário utilizar o comprimento de onda máximo da curva da distância espectral emitida pelo Sol. Ah, muito bem. Bem, essa informação me parece não estar no enunciado. A gente vai ter que usar a lei de Wien aqui, claro. Porque a gente está querendo o comprimento de onda máximo. Uhum. Isso aí desde lá da física 2. Uhum. O comprimento de onda máximo nos dá a frequência mínima. E sabemos que frequência está diretamente associada com a energia, certo? Certo. Então a gente usa a equação do Wien aqui para encontrar o comprimento de onda máximo. E com o Tá. comprimento de onda máxima a gente vai conseguir achar essa energia mínima, beleza? Beleza. Aí, com essa frequência mínima, eu vou. Usar a lei da energia lá do fóton, né? Que é E igual a HC sobre. Bem, na verdade nem precisa da frequência, né? É só usando o comprimento de onda mesmo. Ah, tá, verdade. Mas claro, você poderia fazer alguma coisa para pôr ela aqui, mas a gente Sim, pode usar diretamente com o comprimento de onda mesmo. Beleza? entendi.
E aí, como ele pede em electrovolt, eu vou usar o. Deixa eu pegar o valor certo. Você precisa usar as coisas 4, em electron volt. 4.426. Mas assim, como tá tudo em SI, acha em Joule mesmo a resposta e depois converte para electron volt. Acho mais fácil. Tá, beleza. E daí é só você pegar a resposta em Joule e dividir pela Pronto. carga do elétron, né? Que é Hum. 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Uhum. Isso. Não, 2.5 electrovolt. 2,5 eletronvolts. Vamos ver se você comeu bola dessa vez. O exercício aqui deu certo. Deu certo? Deu. Tá certo mesmo. Agora, potência irradiada. O que que tem que fazer? De novo, a paradinha que você já fez outra questão. Então, se você tem anotado as coisas aí, você já pode usar a área Sim. da estrela, né? Do Sol. Depois é só jogar de novo na fórmula da potência. Tá? Beleza. Beleza.
4,3 vezes 10 a 26. 4,3 vezes 10 na 26. Isso. Eu achei 4,4 vezes 10 na 26 watts, mas tá bom. Show de bola. Beleza? Bora pra próxima. Fotoelétrico. Acho que seria legal a gente começar a ver a matéria do fotoelétrico. Pode ser? Vamos lá. Tá, vamos Pode chegar lá. compartilhar aqui. Ó, o efeito fotoelétrico é o seguinte, cara. Você tem que entender como é que ele funciona. Uhum. Você joga a luz numa placa e essa placa emite elétrons. Então, por Uhum. isso que é fotoelétrico. Você joga fótons, ela emite elétrons. Acontece que é de se imaginar que quanto maior a intensidade, mais elétrons saem. Ou melhor, eles saem com mais energia, porque você está, sei lá, jogando com mais energia. Mas não é assim que funciona, não. Uhum. A energia com que esses elétrons vão sair, eles dependem exclusivamente da frequência. Uhum. Ok? Beleza. Então, quanto maior for a frequência, maior vai ser a energia. A ideia é uma coisa como essa acontecer assim, um objeto sair de um lugar onde ele está, porque você está colocando energia nele, não deveria ser algo instantâneo. Se Uhum. a gente estivesse falando de ondas, né? Como é que uma onda faria isso? Ela colocaria o objeto em ressonância e ele sairia, eventualmente. Por isso que o efeito fotoelétrico foi uma boa comprovação do comportamento de partícula da luz, ok? Uhum. Porque ao passo que você aumenta a frequência, os elétrons eles saem instantaneamente, beleza? Então isso aí é muito interessante, uma comprovação. Daí tá aqui a fórmula. Então, de novo, a energia vai depender basicamente, ó, da frequência da luz que você está emitindo. Então aqui a gente tem a carga do elétron vezes o potencial de corte. Muito bem. Potencial de corte, ele é uma característica aí do objeto, Uhum. tem a ver com o objeto. Vamos dizer assim, ele está associado com, vamos dizer assim, a energia mínima que precisa para sair. Não, na verdade, a energia mínima que precisa sair é a função trabalho, né? Olha Uhum. só, se você olhar isso aqui é como se fosse a energia cinética com que ele vai sair.
Beleza? Isso aqui tudo junto. É energia cinética. Aqui é a energia que você está colocando nos elétrons, né? Que é a constante de Planck vezes a frequência da luz que você está colocando lá. E essa função trabalho, ela está associada com o metal que você está utilizando. Ou seja, tem metais que você precisa por mais energia, outros metais você por mais frequência, outros metais você precisa colocar menos frequência, e assim vai, ok? Então, existe a possibilidade de você colocar uma frequência específica e dar exatamente a função trabalho. Ou seja, o que vai dar nessa conta aqui? Zero, né? Uhum. Se esse valor for igual a esse, vai dar zero. Sendo assim, como a própria enunciado está dizendo, a energia cinética vai ser zero. Ou seja, o objeto, o elétron, ele até sai da placa, mas ele vai sair sem velocidade, ok? Uhum. Então seria uma energia mínima, só para você tirar os elétrons da placa. Uhum. Então, claro, quanto mais frequência você coloca, quanto mais energética a luz que você está jogando, né? Com Uhum. maior velocidade, esses elétrons vão sair da placa. Tá bom? Muito bem. Aqui basicamente o que eu estava falando ali de ser tudo ou nada. Bem, ou você joga uma frequência suficiente para ele sair, né? Ou Uhum. maior, ou ele fica. Ele não vai sair aos pouquinhos se você ir Uhum. jogando menos energia. Isso não vai acontecer. Entendi. Não é o que a gente espera se a gente está tratando de algo contínuo, né? Numa matemática contínua. Então, é isso. Aqui tá só explicando a coisa toda, né? Que eu já falei. Então, a energia do fóton é igual a função trabalho mais a energia cinética. Uma outra forma de ver aquela fórmula. Muito bem. Então, beleza. Não tem muito o que falar aqui. Vamos ver esse slide que ele tá bonito, né? O professor deve ter colocado por um motivo. Ó, que é o que eu estava explicando para você, né? Que pela teoria clássica não sairia instantaneamente. Basicamente aquilo que eu falei. Aqui é uma ilustração do que está acontecendo. Você manda fotos, os elétrons saem. Isso vai acontecer de metais, porque os metais têm elétrons livres, né? Muito bem. E aqui me parece um circuitinho onde eles usam isso de alguma forma. Dá para pensar, dá para criar corrente elétrica com isso. Se você parar para pensar, você está tirando elétrons de um lugar pondo em outro. Então, muito bem. Photocurrent. Olha só. Aumentando a intensidade, você aumenta a quantidade de fótons que saem, porque, de certa forma, você está colocando mais luz. Mas isso não vai mudar a energia cinética que ele sai, tá bom? Uhum. A quantidade de elétrons que vão sair, né? Se eu aumento a intensidade. Aumenta a quantidade de elétrons que vão sair, mas não a energia com que eles vão sair. E o que mais aqui? Veja que está aqui um potencial negativo, né? Esse potencial negativo normalmente está associado com coisas presas. Ok? Então, esses elétrons eles estavam inicialmente presos ali na placa. Então, eles tinham um potencial negativo. Precisa ser vencido, em outras palavras, pela energia que a gente está injetando por meio da luz. E é isso, né? O que está acontecendo aqui é o que eu estava falando também. A partir de um determinado valor, começa a ter movimento, começa a sair os elétrons. Antes não tem saída de elétrons. E a teoria clássica não explica isso. Beleza? Uhum. A partir de um valor de frequência, isso começa a ocorrer. Muito bem. Então, quem bolou isso aí, por sinal, supostamente foi o Einstein. E a gente disse que ele roubou essa ideia de alguém. Mas tá aí. Beleza? Beleza. Essa é a forma. Então não tem muito segredo, não. Só você entender o que está sendo pedido, dito, né? Então, vamos lá. Ó, o que ele está chamando aqui? Energia final igual. Energia do fóton igual a função trabalho mais energia cinética, que pode ser escrito dessa forma também. Tá bom? Onde esse V0 é o potencial que ele estava preso lá. Esse cara aqui, né? Pera, cadê? Eu acho que é
Esse aqui. Ele tem uma energia cinética máxima. Máximo, não lembrava de ter, não. Ah, em relação a uma determinada frequência, claro. Pode ter uma energia cinética incrivelmente alta se tu jogar raios gama no negócio. Que é um raio com muita frequência. Meu, o que é isso? ET Bilu? Ah, não, é um guaxinim. Vi totalmente do jeito errado isso. Eu pensei que isso aqui era os olhos. Tá. Algumas aplicações. Muito bem. Vamos ver esse exemplinho aqui. Depois a gente pode fazer um desses vários exercícios que tem ali. Beleza. Feito o fotoelétrico, determinada frequência, verifica necessário uma diferença de potencial invertida de 1,25 volts para anular a corrente. Bem, isso aqui então está associado com a potência de corte, né? Então vamos lá. A energia cinética máxima, a velocidade máxima dos elétrons. Muito bem. Ó, como eu falei, o valor de 1,25 é o potencial de corte. Ou seja, você precisa jogar luz que tenha uma energia suficiente para ser maior que isso. Daí os elétrons começam a sair. Podemos encontrar a energia cinética máxima dos elétrons usando a equação 381, com esse valor. Então tá bom. Da energia cinética máxima, então, ele coloca ali. E feito. Beleza? Uhum. Então tá bom. Então a gente tem a energia cinética máxima. Vai ser essa aí. Tudo bem. Agora, B. A velocidade máxima dos elétrons emitidos. Muito bem. Então, a gente sabe que energia cinética é mv quadrado sobre 2. Essa aí a gente sabe lá da física 1, né? Uhum. Então é só você isolar a velocidade, pronto. Já era. Beleza? Então veja que aqui a gente nem usou função trabalho, ou seja, a gente nem pensou em qual a energia do fóton que nós estamos emitindo nessa placa. É só um problema que falava das características da placa na prática. Uhum. Ok? Dos elétrons nessa placa. Tem aqui já. Muito bem. Potencial de corte, que é aquele cara que está associado com a energia cinética, para uma luz de comprimento de onda tal, ou seja, posso tirar a frequência daqui para pegar a energia. 2 volts para. Peraí. Verifique se o potencial de corte 1 volt para o comprimento dessa aqui, 2 volts para esse, 3 para esse. Determine a função trabalho para esse material, valor da constante de Planck. Beleza. Então, muito bem. Então, de novo, né? Veja. Comprimento de onda associado a uma potência de corte, que é o que vai dar a energia cinética. Ele quer saber qual que é a função trabalho. O que é a função trabalho? É aquele valor que você precisa ser igual ou maior para que os elétrons saiam da placa. Então, ele deu um monte de dados para a gente buscar informações. Beleza? Uhum. A gente reescreve a equação 3.8, que era aquela equação lá da própria efeito fotoelétrico. Ele passou o E dividindo nos dois lados, né? Então ficou o potencial de corte igual a parte que seria a energia do fóton, dividido pela carga do elétron. E aqui, a função trabalho dividido pela carga do elétron. Beleza? Uhum. Muito bem. Então vamos lá. A partir dessa forma, vemos que a inclinação da reta é igual a HE. Sim, porque eu vou ter aqui potencial de corte em função de F. É o que o problema está dando, ó. Potencial de Uhum. corte muda em função da frequência. Então, se eu for pensar isso aqui como uma equação de reta, lá do ensino médio mesmo, o HE é o coeficiente angular, certo? Uhum. Isso. Muito bem. E quem é esse cara aqui? O coeficiente linear, ou seja, o valor onde cruza o eixo Y, o eixo vertical. Agora, onde é que cruza o eixo vertical, né? A gente vai ter que descobrir. Como? Usando esses dados aqui para criar a equação da reta. Certo? A gente não precisa de 2 pontos lá na matematiquinha básica para encontrar a equação de uma reta? Sim. Então a gente tem 3 até. Então, o que ele faz aqui é isso. Ele pega e usa os valores e encontra os coeficientes. Tipo, vamos dizer assim, ele não fez nada além disso aqui, né? Claro que
Vamos ver assim, o H e o E a gente tem, né? A gente não tem esse cara. A gente tem tudo, só não tem o φ, né? Dá para jogar os valores aqui e descobrir o φ, né? Dá para jogar, por exemplo, esse primeiro valor aqui, porque a gente tem o valor de H, tem o valor do E, e se pegar um ponto vai ter o valor do V0 e do F. Daí a gente consegue tirar o φ, ok? Uhum. Então dá para fazer desse jeito como daria para fazer pela equação da reta. Por que que ele tá falando de equação da reta? Porque às vezes é necessário, beleza? Uhum. Senão, às vezes ele vai te dar um gráfico lá e do gráfico tu tira as informações. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Certo, muito bem. Show de bola. Então, probleminhas tranquilinhos. Manda aí as de fato elétrico da tua lista, quero ver. Deixa eu abrir aqui a lista. Tá vendo a minha tela? Tô. Muito bem. Baita do enunciado aqui, a Bíblia inteira. Eu vou colocar aqui na minha tela. Eita. Caramba. O cara manda até campo magnético. Eles mesclam um pouco os assuntos. Sim. Tô pensando aqui como fazer, tá? Uhum. Hum. Distância. Tem que calcular a intensidade, né, da onda. De novo. Sabe que intensidade, viu isso na aula passada, Uhum. é igual a B quadrado max dividido por 2 mi zero C. É uma das fórmulas que estava lá. Tinha um monte de fórmula. Então, com isso aqui, a gente consegue tirar a intensidade. E com a intensidade, né, a gente vai conseguir tirar potência e distância, né? Afinal de contas, intensidade é potência por área, certo? Uhum. Começa calculando a intensidade aí para nós, por favor. Beleza. E zero tem um lugar, né? 4π vezes 10 a menos 7, se eu não me engano. Isso. 4π vezes 10 a menos 7. Não conhecia essa fórmula? Não lembrava dela? Não, lembra. Pô. Aí depois a gente pode usar aqui intensidade, no caso é potência por 4πr quadrado, que é a área da esfera aqui que, vamos dizer assim, é emitida a luz, certo? Uhum. Show.
A intensidade aqui deu 3,03 elevado a 20. 3,03 elevado a Menos 20, 20. perdão. Bah, eu achei 9,67 vezes 10 na menos 19 watt por metro quadrado. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui na conta. Quanto é que ficou? Bem, não sei se tu fez por partes aí, mas eu fiz por partes aqui, né? O campo magnético, que é o numerador, seria o 270 vezes 10 a menos 11, certo? Menos 9, né? Ah, não, menos 11. Bem, 270 vezes 10 na menos 11, que dá para escrever como 2,7 vezes 10 na menos 9, né? Mas tanto faz. Ao quadrado, isso Ah, aqui, sim. ti. Essa parte também minha deu do 7,29, só que a minha vezes 10 é menos 18. Eu também. Aqui é 2 vezes 4π, vezes 10 na menos 7, Isso, vezes 3 vezes 10 na 8. isso. Um pelo Fez outro aqui? Quanto é que deu? deu 240. Não. Pra mim deu 7,54. 2 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 3 vezes 10 elevado a oitava, certo? Isso. Deu 240. Estranho. Vamos ver. Deixa eu ver se não tá faltando. 2 vezes 4 vezes 3,1415 vezes Quanto que você falou que deu o seu? 6. Ó, Não, eu fiz a conta aqui. Eu acho que eu não tinha pegado o pi aqui na fórmula. é, Deu 753 agora. agora tá certo, então. Beleza. Tá certo, deu 9,6. Arruma essa calculadora, man. Pelo amor de Deus, vai me errar o pi na hora da prova lá. Não, Se fica tiver tranquilo. irradiando aí, vai dar errado mesmo. Sei Não, lá, tem que ver, né? Pode ser que não, não. falta de atenção aqui. É, joga 3 ou 14. Bem, agora tu vai ter a intensidade que eu tive também. Beleza. Que é essa. E agora que você tem isso, você pode usar essa para encontrar o que o programa pede, que é a distância, né? Isso. Então ele quer saber o R, em outras palavras. Uhum.
4,9 vezes 10 a nona? 4,9 vezes 10 na nona. Metros. Muito bem. Bem, eu achei 4,9 vezes 10 na 8. Você errou algum númerozinho aí, hein? Mas tá, que se dane. Agora vamos para energia. Opa, é número mínimo de fótons, né, que ele falava aqui. Então, isso aqui por exemplo, aqui no sistema não tá batendo. Então deve ser o certo, né? 10 na 8. Não, mesmo com 10 a 8. 4,97 vezes 10 na 8 não bateu? 4,97 e 8. Não deu. Stranger Things. Porque eu acho Uhum. que é isso, man. Uhum. A menos que teu professor não considere que é uma esfera, talvez metade de uma esfera, não sei. Um cone, não sei. Aí complicou. Mas a ideia do problema é esse, tá? Tá. Não, depois Agora, eu vou. Eu tenho aula hoje, aí eu levo isso. pra ele pra. Vamos ver a B. Calcule o número de fótons, mínimo de fótons. Bem, esse negócio de mínimo de fótons aí já é meio barra pesado, assim. Bem, tem que ver, né? Tem uma coisa interessante acontecendo aqui nesse problema, né? A Hum. gente acabou de chegar, eu, né, e você, acabamos de chegar numa distância um tanto estranha, né? Se a gente parar para pensar, 4,97 vezes 10 na 8 metros, agora há pouco a gente tinha visto que isso aqui era o raio do Sol, né? Sim. É. Então alguma coisa estranha tá rolando aí nesse problema. Não saberia te dizer o que é, velho. Tá, tá estranho. Mas as fórmulas são essas. Sim. Tá. Puta merda. O quê? Tá errado aqui. Não sei que pode estar errado, cara. Me parece muito óbvio essa conta aqui. Uhum. Mas tá. Vamos considerar que esse resultado absurdo tá certo. Tá. É B. Calcule o número mínimo de fótons. Rapaz, o número mínimo de fótons. Bem, a gente pode pensar que esse número mínimo de fótons tem a ver com energia, tal qual num problema que a gente viu agora há pouco. Uhum. Vai ser a energia do receptor vezes, dividido pela energia do fóton. Isso aqui vai te dar a quantidade de fótons. Uhum. Bem, para encontrar a energia do receptor, isso deve ter a ver com a intensidade pela área. Vezes a área, melhor dizendo. A energia do fóton vai ter a ver com a frequência. Bem, isso aqui não é difícil, né? É só fazer HC sobre o comprimento de onda que ele cita no enunciado, né? Uhum. Porque esses fótons são emitidos pelo controle remoto. Então tá, isso aqui é bem fácil de obter. A questão é, quem é esse cara, né? E esse? A área ele dá, né? Porque ele dá a área do receptor ali no enunciado, que é o 1116 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. É, a intensidade, eu não poderia, como ele me deu o comprimento de onda de corte, que é aquele 1849 nanômetros, eu não poderia calcular a energia do receptor através desse comprimento de onda? Ah, acho que não. Porque o receptor, ele tem a ver com o efeito fotoelétrico, entende? Uhum. É,
que ele vai receber, mas ele precisa receber com uma determinada energia, etc. Tudo aquele negócio que eu já te falei. Portanto, como é que vai ficar? Comprimento de corte disso. Ele está no enunciado, certo? Uhum. Então, eu poderia dizer que a energia de corte do receptor é igual a HC pelo comprimento de onda de corte. Isso. Daí, se você fizer essa conta, você vai ter energia de corte. Tem como fazer aí? Uhum. Esse cara de cima é bom decorar, né? É 1,98 vezes 10 no menos 25. 1,99. Tem gente que usa 2. Tem gente que usa Uhum. 88 aqui. Sei lá. Vezes 10 a menos 25, ok? Embaixo vai ser o que estava lá no enunciado. Um 1,075 elevado a menos 19. 1,075 elevado a 10 a menos 19 joules, exatamente. Putz, tá acabando o espaço aqui. Muito bem. Então, se ele estiver, os fótons, bem, deixa isso para lá. Agora, qual que vai ser o número mínimo de fótons por segundo, que é o que ele pede, né? Uhum. Bem, a intensidade que a gente encontrou lá no outro problema pode ser usada, né? Porque a gente sabe que a energia do receptor, pior que eu nem sei. Ah, sim, sim, sim. Esse valor aqui, ele é o valor de corte, né? Então a gente tem que tirar uma energia, os fótons emitidos, né? Tem energia maior que a energia de corte, para o efeito fotoelétrico ocorrer, beleza? Uhum. Isso. Então isso aqui meio que serve só para perceber esse valor mínimo. Agora, para encontrar de fato a energia do receptor, é só fazer I vezes A, beleza? Beleza. O I seria o que a gente já achou. Que é o 9,67 vezes 10 na 19, né? Uhum. Foi isso que a E gente a, achou. e a área, a própria que ele deu. Dos 1.116 vezes 10 a menos 6. Isso. Beleza. Um 1,079 vezes 10 a menos 23. 23? É. 21, menos 21. Mas a área não é vezes 10 a menos 6 metros? Menos 6.
1116 vezes 10 a menos 6. É, só que. Tá, que seja. Eu escrevi 10 a menos 3 porque eu coloquei vírgula, né? Ah, Então é tá. mesmo. Aqui o meu, a conta Menos tava. 19 menos 3 dá menos 21. Tá. É que ali, pelo menos aqui eu tinha colocado 9,67 vezes 10 a menos 20, menos 21, não 19. Mas é menos 19, né? Aí deu 1,08 elevado a menos 10 elevado a menos 21. Isso. E aí esse seria o número mínimo de fótons, certo? Ou Sim. não? Bem, isso que você acabou de encontrar, que foi o. Qual valor você encontrou mesmo? Você encontrou a energia do receptor? Então, aí essa energia do receptor ela ainda não é o número mínimo de Não, fótons. não é. Ah, tá. Você encontrou 1,079 vezes 10 a menos 21. Isso. A que eu falei que era a divisão dos dois ali. Uhum. Que é isso. Ok? Entendi. Então Beleza. agora você pega esses dois valores, que no caso é esse, e divide por isso aqui. Tem que fazer essa conta ainda. Entendi. HC pelo comprimento de onda. No caso, o comprimento de onda dos fótons do enunciado, né? Beleza? Hum. Aí deu 3,48 vezes 10 elevado a menos 3. 3,48 vezes 10 na menos 3. É, esse resultado não faz sentido, né? Por que que ele não faz sentido? Porque você está calculando quantidade de fótons. Uhum. Não existe 0,00 fóton, sacou? Uhum. Entendi. Então, provavelmente, o que está errado aí já é a distância mesmo, né? Eu tinha concluído ali que era do tamanho do Sol, Sim. certo? Sim. Então, eu acho que o problema está aí, man. Uhum. Mas eu não consigo ver o que pode estar errado nessa fórmula aí. Sim. Não faz Não, esse sentido. eu já deixei anotado aqui. Vou levar para a professora hoje para ela explicar melhor. Pois é, que desgraça, mano. Porque. Sei, eu tô usando as fórmulas que a gente usou na aula passada. Isso aí tá nos Sim. seus slides. Não sei, não sei. Bem, vamos aproveitar esses 8 minutos aí para fazer mais uma, tentar começar pelo menos. Uhum. Essa aí parece mais tranquilo. Sim. E aí? São luz com comprimento de onda de 217,1 nanômetros incide sobre o metal, calcule qual é a frequência de corte da superfície. Frequência de corte, tá. Então, HF é menos função trabalho. Uhum. Muito bem. E Frequência de corte seria a frequência mínima para arrancar os elétrons, certo? certo. A gente chama de frequência de corte. Ou seja, considerando que a energia cinética é zero. Uhum. Então, eu poderia dizer que a F é igual a φ dividido por H. Ou seja, a função trabalho, que é o φ, dividido Uhum. pela constante de Planck.
beleza? Beleza. Isso para A. Para B, ele quer o potencial de corte. Bem, começa A aí. Só fazer essa continha aqui. Uhum. Acontece que está em electronvolts, né? Sim. Então, como ele quer passar para hertz, você tem que passar para SI. Ou seja, a gente sabe que electronvolts tem a ver com joule. Uhum. Então, para passar de electronvolts para joule, você tem que multiplicar pela carga do elétron. Que é 1,6 vezes 10 a menos 9? Menos 19. 19. Beleza. Nesse caso, eu tenho que, para eu passar de elétron volt para joule, eu tenho que multiplicar os 4,8 Sim, pelo. você sempre vai pensar que eletronvolt é uma unidade que serve para deixar os números mais bonitinhos, Uhum. redondinhos, inteirinhos. Então, se tu tá passando para joule, tu vai ter um número muito pequeno, Uhum. certo? Então, por Uhum. isso que tu vai multiplicar por esse 10 a menos 19 aí. Em Entendi. joule, o valor é sempre muito pequeno. Uhum. A constante de Planck. Ah, constante de Planck. A frequência deu 1,15 elevado, vezes 10 elevado a 15. Sim, muito bem. Então, essa aí deve estar certa, né? Coloca aí. Essa bateu. Certo, muito bem. Agora a gente está falando de potência de corte, Uhum. né? Vamos lembrar que a potência de corte, ela é esse cara. Uhum. Portanto, Eu já. a gente pode pensar que ele é a energia cinética máxima na situação dividido pela carga do elétron. Bem, o que vai acontecer? A gente tem informações aqui para fazer essa conta. Uhum. Ele deu já um comprimento de onda, certo? Sim. Que dá para associar com a frequência, Uhum. beleza? Então eu posso dizer que essa energia cinética, que é igual a EV0, vai ser igual a essa energia do fóton, que é o hc sobre comprimento de onda que ele deu, menos o φ, que você acabou de achar, né? Uhum. Então eu posso dizer que o V0, que é o potencial de corte, é aquilo que o enunciado estava falando naquela hora, lembra? Entendi. Então é só jogar essas coisas aí e ver a magia acontecer. A Beleza. magia da Disney. Então, bastante cuidado com potencial de corte e com função trabalho, tá? São coisas diferentes. Uhum.
Senão alguma coisa tá dando errado. Todas você errou, né? Tem que ver isso também. O- Tudo você errou alguma unidade, alguma coisinha. Não, eu peguei a constante de Planck em Joule, multipliquei pela velocidade da luz, e fiz dividido pelo Comprimento de onda em volume. nanômetro, ou seja, 10 na menos Isso, 9. exato. Vezes É, a carga, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? por enquanto, sim. Menos a função trabalho em Joule, Sim. dividido pela carga do elétrico. Chegou em quanto? Tá dando um valor negativo. É, É isso que eu tô achando estranho. negativo não é Não tem legal. como ser. O meu não deu negativo, tá? Bem, Tá. eu vou Deu fazer o seguinte. 0,21.